Oi, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho da ideia de Deus. Deus, como a gente costuma conhecer através das religiões, é alguém, é um criador, é uma pessoa, é um Deus personificado, não é mesmo? Em todas as religiões nós temos essa personificação. Inclusive, nas últimas, não digo religiões, nas últimas correntes espiritualistas tem surgido bastante a ideia do eu sou, né? Esse Deus que é o eu sou, que é todo esse universo manifesto e que a nossa consciência pode alcançar, não no sentido de alguém que vai até ele, mas que se torna ele, né? Há muito a palavra, a frase, né, que diz nos tornar unos com a fonte. Mas existem algumas contradições nessa própria frase. Se eu me torno uno com a fonte, então não tem eu, não é mesmo? Toda vez que existe a palavra eu, mesmo no eu sou, né, existe uma separação. Sempre que há um eu, há uma separação. Porque eu é um contorno. Né? Nós temos o contorno, né? Os limites do nosso corpo, nós temos essa voz que fala dentro, né? Através dos nossos pensamentos, nós temos as nossas emoções, ou seja, eu sinto, né? As emoções, eu sinto os sentimentos, ou seja, existe uma separação entre o lado de dentro e o lado de fora, não é mesmo? Então me parece que colocar esse Deus como eu sou, ou qualquer Deus personificado, ok? Leva a uma separação. E nos processos que a gente chama de expansão da consciência ou da espiral virtuosa, enfim, o que acontece é que esse limite do eu ele vai se expandindo, né? Então, de repente, esse limite eu não percebo apenas como na minha pessoa mais, eu percebo agora em todas as pessoas da humanidade, por exemplo, e chego a uma experiência cósmica, talvez, né? Uma experiência que o pessoal chama isso de estar uno com a fonte, mas isso nada mais é que a expansão dessa borda, desse limite, mas ainda tem limite, porque existe um eu experimentando, né, essa consciência expandida. A consciência a gente pode dizer que é o próprio eu, né? Então essas experiências são experiências de expansão deste eu, né? Mas ainda não há um desaparecer do eu, né? Ainda continua uma borda, continua um limite, uma separação. Mesmo quando a consciência se expande ao nível cósmico, né? Ainda há uma separação. Como eu sei que há uma separação? Porque ainda há um eu experimentando, né? Então existe este eu que experimenta, né? E se a gente for olhar para isso, vamos puxar o português, né? As palavras. Deus, nesse sentido, é um substantivo, não é mesmo? Né? Eu sou é um substantivo, né? E todo substantivo ele tem um significado encerrado em si mesmo, ele é fechado, né? Ele é uma definição. Se eu falo isto é uma mesa, né? Existe uma definição que fecha aquela ideia, né? Ao passo que, quando nós usamos os verbos, então não há limite, não há definição. Verbo é apenas movimento, não é mesmo? A própria frase bíblica, né? O verbo se fez carne, o movimento se fez retido. Então, quando há a materialização deste universo todo que nós estamos aqui, existe esse fazer-se carne, né? O movimento continua, o verbo continua, porque o mundo, né, nós e todo o universo continuamos nos movimentando, nos transformando. Mas aí a gente passa até a crença que nós é que somos donos desse movimento, né?
sendo que o movimento ele não tem dono nem tem limite. Movimento é. É como se você pegasse a imagem de um voo, de um pássaro voando, na verdade. E você pega essa imagem do pássaro voando e de repente você retira o pássaro. Fica só o voo. Você percebe que o voo existe, ele existe por si só, apesar do pássaro? É mais ou menos essa metáfora que eu gosto de utilizar quando a gente passa a olhar para Deus como verbo e não como algo personificado, né? E esse verbo é um infinito, né? É um infinito de possibilidades. É um vazio cheio de movimento, né? Vazio de objetos, mas cheio de movimentos. Existem algumas experiências que a gente pode fazer de chegar no limite da consciência até que ela se desista de se fazer presente, que ela descanse, se entregue, e então o que sobra é só esse movimento. Mas o grande paradoxo é que, quando a percepção desse movimento acontece, não tem mais nenhum eu experimentando. Não tem a consciência ali experimentando. Há uma percepção, mas essa percepção não é da consciência, não é do eu. É o próprio infinito vendo a si mesmo. É a própria vida vendo a si mesmo. Então não tem essa personificação mais, nem do Deus poderoso Criador, nem do coitado humano pecador separado, né? Tudo isso some, é deixado de lado. É possível que essa experiência seja conduzida, mas ela também pode ocorrer como uma graça, né? Quando a consciência se silencia. E é interessante ver que esse silenciar não vem de uma tentativa de silenciar, né? Já pensou em tentar ser espontâneo? Ah, agora eu vou ser espontâneo. Acabou a espontaneidade, não é mesmo? Então, quando a consciência se cala, se retrai, se retira, é algo espontâneo, não há como tentar fazer isso. Mas a gente passa por algumas experiências assim na vida e às vezes nem percebe, né? Mas quando isso acontece é possível ver que o que existe de verdade não sou eu. Isso tudo aqui é um sonho, né? Um sonho sonhado por Deus, por este Deus personificado, né? Esse Deus substantivo. E não tem nenhuma verdade nisso, além da verdade de que é apenas um sonho, né? Tudo está em constante transformação o tempo todo e nada tem forma retida para sempre, né? Só existe ao longo de um tempo. E se você olhar para um sonho, o que acontece quando a gente dorme e sonha? Nós criamos uma realidade dentro de nós mesmos, não é mesmo? A gente inclusive participa dessa realidade no nosso sonho. E nós criamos personagens nos nossos sonhos. E esses personagens vivem no nosso sonho. Só que somos nós vivendo através deles. Não é mesmo? Porque é o nosso sonho. De forma análoga, né? Assim como embaixo é em cima, né? É como se isso tudo aqui fosse um sonho desse Deus personificado e nós participamos dele como personagens. Mas ele é que vive em nós como cada personagem. Assim como nós vivemos em cada personagem dos nossos sonhos quando a gente dorme, né? Então o meu convite para vocês é imaginar Deus como verbo e não como substantivo. Como substantivo, todos nós já conhecemos esse Deus, né? Cada um na sua corrente espiritual, cada um na sua religião. Mas existe uma coisa que é fora disso tudo, que é o Deus como verbo. Verbo ser, no infinitivo. Ou seja, apenas é. Um grande abraço.